temos aí um encontro de projetos, né? O Antunes, fundamentalmente, tem um projeto com relação ao teatro e a importância do teatro e a formação para o teatro. E, ao trabalhar a formação para o teatro, ele se fundamenta em alguns princípios, né? O princípio, por exemplo, do rigor técnico. Ou seja, o ator e todos os demais profissionais do teatro, mas sobretudo o ator, ele tem que ter o seu desenvolvimento pessoal e profissional o mais completo e o mais perfeito possível. Então, ao juntar esses dois elementos, de alguma forma, ele vem ao encontro exatamente de uma proposta que é de uma instituição como a nossa. O CPT foi a minha formação, porque eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar lá. Eu já queria fazer teatro, mas eu não tinha nem idade para prestar exame na universidade, enfim, na ECA, nem AD. E ali foi então a minha escola, a minha formação. E o Antunes tinha então toda a estrutura do SESC para poder desenvolver os projetos dele. Então eu tive a grande chance de começar fazendo a Julieta, Shakespeare, e fiz Nelson Rodrigues, fiz Macunaíma, e a gente chegou a ensaiar a Pedra do Reino, que acabou não estreando. E a Pedra do Reino que eu realizei, fechado, né? Um circuito fechado para algumas pessoas. E aí eu briguei com o Suassuna, brigou comigo, eu não brigo com o Suassuna, brigou comigo aqui, não sei o quê. E tudo bem, né? Estamos ficando de bem, agora ele quer que eu faça. Não, mas, tudo bem, vamos tentar, porque eu adoro o Suassuna, né? Eu acho ele um grande autor e maravilhoso, extraordinário romancista da Pedra do Reino. E era uma época onde, assim, cada semana a gente fazia um espetáculo em repertório, fora as viagens internacionais que a gente tinha para participar de festivais e tudo. Então eu sinto assim que eu comecei pelo inverso, quer dizer, eu tive acesso ao melhor diretor do país, com os melhores autores, com os melhores textos e convivendo com o teatro de ponta, experimental, internacional. Quem sabe nos teus lábios tenha ficado alguma gota que me faça também morrer. E o Romeu e Julieta foi um trabalho que o Antunes fez com um grupo que, enfim, uma parte estava voltando da Europa e outra parte era totalmente nova, que ele já estava trabalhando aqui. Então vinha um grupo, entre aspas, veterano, com um grupo que estava novo e aquilo se deu Romeu e Julieta. E essa coisa de ele pegar referências e fazer tudo do jeito dele. Mas foi um trabalho lindo, Romeu e Julieta. Foi atingir um público jovem maravilhoso. Refrigério naquele momento que eu estava fazendo, era um jogo que eu estava brincando, era o meu recreio, eu fazia as peças e ia fazer Romeu e Julieta, para brincar um pouco. E as pessoas falam, mas como refrigério? Mas era um refrigério, foi uma brincadeira que eu fiz, que é aquela coisa das 360 coisas, então fazer uma coisa assim, não um refrigério, né? E uma coisa particular, dos Beatles, a separação dos Beatles, a separação de Romeu e Julieta, era uma coisa amorosa, por isso que coloquei os Beatles, porque era uma coisa amorosa, assim, minha, era uma carta, um love letter, não uma carta de amor. Não seja tão cruel, meu doce peregrino. Tuas mãos fizeram um gesto costumeiro. Nas mãos das santas, os devotos deixam palmo com palmo o beijo verdadeiro. Mas os devotos e as santas não têm lábios? Para rezar, meu doce peregrino. Por Deus, então, eu te suplico um beijo, para aumentar a minha fé. As santas não se movem e se consentem. Fica assim, então, que eu colho a graça de teu beijo. Qualquer coisa que você faça num país, você tem que ver de um lado uma opressão. A situação psicológica do Brasil. Isso tem sempre, todas as peças têm sempre essa opressão do poder. De algum lugar vem esse poder que oprime, entendeu? Que oprime. Né? Que pode ser até a própria morte, em determinado momento, em Gilgamesh, pode ser os pais do Romeu e Julieta, pode ser os poderosos, o imperialismo, né? No Nelson Rodrigues, que lógico, o Nelson Rodrigues você tem que ter o imperialismo de um lado, o poderoso de um lado, né?
né? E a colônia aqui vagando, né? Não é... A colônia não se dá não somente de maneira econômica, mas se dá ainda de maneira cultural até hoje. Hoje, você vê que estamos colonizados ainda, somos colonos ainda, né, de culturas alienígenas. A gente montou o Romeu e Julieta umas 4 vezes. O Antunes montava, aí depois ele tinha coragem de desmontar tudo e começar de novo, e desmontava tudo. Então aquele palco nu Então todo o processo dele de criação, de angústia, trabalhando os atores, a exigência dele, a provocação dele, eu acho que o que me marcou e que às vezes até é difícil para depois você você achar o seu caminho ou seguir o seu caminho, é essa exigência enquanto alma, né? Eu acho que isso ele te cobra o tempo inteiro. Esses profissionais todos que são preparados no seio do CPT, são profissionais que são formados em decorrência da necessidade do fazer teatral. Do fazer teatral que é, digamos assim, o fulcro central da ação do CPT. E é digamos, um setor, uma área dentro do SESC Consolação, que funciona como uma companhia de teatro. Ou seja, com tudo o que é necessário para que uma companhia de teatro funcione. Então tem o profissional que lida com a infraestrutura administrativa, tem o profissional que vai lidar com a cenografia, com a sonografia, com, enfim, todos os aspectos ligados ao teatro figurino, etc. E a cenotécnica, além da direção, obviamente. Agora, é importante ressaltar que esses aspectos todos têm sempre, como de resto em tudo que o SESC procura realizar, um aspecto formativo. Terra, terra, yin e yang, terra e flutuação, terra e flutuação. Não façam nada programado, por favor. Temos que quebrar todo o corpo, tornar massinha. Entrei no projeto Rosa Cabriúna, que era com a Márcia Medina. Daí, com o processo, tinha um projeto do Augusto Matraga. Daí que eu passei para o Augusto Matraga. De início, eu fiquei, assim, assustado, né? Que você fazia um teatro que não sabia o que era teatro. Aí, daí, de repente, fazendo um teste. Veio aquele homem falando, vai mais para trás, vem mais para frente. Daí que eu perguntei, né? Falei assim, quem é aquele homem, o cachimbo, que mandou para frente, para trás? Aí falaram, é o Antunes Filho. Daí ele mesmo pegou aí e perguntou, você sabe quem sou eu? Daí eu falei, eu não sei quem é o senhor. Eu sou Antunes Filho, fala, muito prazer, eu sou Geraldinho. Daí ele deu risada, mas eu não sabia que era o Antunes, né? Depois que eu soube, assim, no final do teste, que até hoje estou fazendo teste, né? Que nunca termina os testes, a gente fica assustado da responsabilidade de pegar tal pessoa tão avançada, né? Você está com o hábito de fazer muita pressão de trás para frente. Até eles ficaram gravando e você estava ridículo. Eu estava ridículo, gravando ridiculamente, gravando errado. Você está fazendo... Agora, o que é? É louco? Se eu quiser fazer... E não é... Isso é puro o quê?
Isso é pura projeção, bicho. Você fez tudo na projeção. Ele ficou fazendo meia hora de projeção e ele gravando. É bom, por exemplo, de como não fazer. De como não fazer. Eles gravaram de como não fazer para você. Ah, vai apilhar sapo. Quem me ensinou assim, pegar esse equilíbrio no dia a dia do trabalho, da metalúrgica, ou fosse outra profissão, né, com CPT, quem me ensinou mesmo foi o Antunes, né? Daí ele perguntava se eu tinha um tempo, daí muito se ilude, assim, ficar querendo fazer o teatro, trabalhar em teatro, pega e omite, né? Fala que tem o tempo todo livre, né? Daí eu fui verdadeiro com ele. Falei, não, eu necessito mesmo trabalho, eu entro 7h30, né? Sai 18 horas, mas eu posso conversar com o meu encarregado, né? Vai lá, cara, Cristo. Não, trava, meu Deus, Através da passagem do Adhemar Guerra por Curitiba, que foi uma outra pessoa que teve uma importância muito grande eu digo que o Adhemar me salvou, depois como também o Antunes veio me salvar, que são os meus mestres, assim, foi de tirar e fazer o teatro através dessa provocação, de você estar sempre aberto para tudo, para todo tipo de informação, sempre estar disponível, quer dizer, você não segurar nada, né, no conhecimento. Quanto mais você abre espaço para que ele aconteça, mais você evolui dentro do teu trabalho. Então, eu fiz o último trabalho que eu fiz em Curitiba foi com o Adhemar. Na realidade, eu cheguei até o Antunes, também através do Adhemar, foi uma indicação do Adhemar Guerra. E o Antunes foi, na realidade, muito generoso, né? O Antunes não teve nenhuma pressa, nenhuma ansiedade de me aproveitar como ator, ou que, por exemplo, que eu queimasse etapas dentro da minha formação. Eu comecei a trabalhar com o Antunes, esse meu contato com ele foi através de um teste rápido em relação, ele mandou preparar algumas cenas da Oriveis de Augusto Matraca. Eu fiquei ensaiando isso durante uma semana e depois eu fui apresentar essas cenas pro Antunes, e que foi assim o primeiro susto, né? Porque você passa uma semana trabalhando e era assim, a forma com que eu me colocava no palco, a forma que eu iniciava, a maneira com que eu abria a boca para falar, já, ok, vamos passar para outra. Falei, mas ele não viu nada, né? Então eu comecei a perceber que na realidade não interessava a cena, me interessava a maneira, a tua disponibilidade. É essa palavra que me acompanha até hoje, é a tua disponibilidade para o teatro, a tua disponibilidade para esse, sabe, o arriscar-se, né? O dar a cara para bater, enfim, enfrentar as dificuldades e ter essa reconhecer as tuas precariedades, trabalhar, aceitá-las, né? E ter sempre uma meta lá na frente para você atingir. Eu tive, ao mesmo tempo, um contato inicial com a técnica, né, do desequilíbrio, né, do Antunes, todo um trabalho que ele desenvolvia com os atores. E eu sempre fui muito São Tomé. E ele percebia que isso não era uma coisa assim também da maldade, eu queria ver para crer. Então eu sempre tinha uma certa desconfiança, sempre um pé atrás em relação a tudo que acontecia, mas ao mesmo tempo eu percebia nos outros atores que existia uma mudança na qualidade ou mesmo na disponibilidade dos atores físicos para fazer um trabalho, mas aquilo tudo era muito novo para mim. Então eu fiquei muito tempo em contato com o novo, mas ainda segurando algumas coisas velhas minhas. Então foi um processo muito lento que na realidade acho que durou nesse período uns 3 ou 4 anos, né, de alteração. Na primeira dificuldade que eu tinha, eu voltava um pouco ao velho. Então esse tempo ele foi me dando. A minha lei é a sorte dos homens que eu estou comandando, e o sertão é a forte arma. E Deus então é o gatilho. Tem de ser. Na verdade, eu gostaria de fazer era o Grande Sertão. E eu vi possibilidade de fazer fragmentos do Grande Sertão, né,
no Augusto Matraga. Meu burrico é minhas vistas. Só tem noite e não tem dia. É quem traça o meu caminho nessa minha travessia. Vamos, Jericó, vamos. E me interessou isso no Augusto Matraga, essa busca de se saber. Eu tirei muita coisa do Grande Sertão e coloquei no Augusto Matraga. É o homem se saber. Também eu queria me saber. Eu estava querendo me saber. E por coincidência também, né, entre aspas, o esotérico do Guimarães Rosa, né, do Guimarães Rosa, me ajudava. Tanto é que eu não falava mais sertão. Né? Eu inventei na época, depois todo mundo começou a repetir, é sertal. Não é sertão, é sertal, né? Ali era bem nítido oriental, porque eu posso falar, o Nelson Rodrigues não era oriental ainda, né? Era junguiano, podemos dizer, né? E o que eu acho importante no espetáculo, e que não foi entendido, porque sempre que se faz, e que haviam feito até aquele momento obras do Guimarães Rosa, seja no teatro, no cinema, tratavam sempre do aspecto exterior da obra. O que eu procurei mostrar no Augusto Matraga não era mostrar as paisagens, não era um universo externo que eu estava mostrando, era tudo o universo dentro dele. Era um processo interior da personagem. A viagem não se dá por fora, se dá por dentro. E isto não foi compreendido porque estavam acostumados com os bang-bang do Guimarães Rosa. Eu fiz o contrário, eu não queria fazer uma viagem externa com palco giratório, sabe, com cactos ali a colar, sabe, com o sertão, entendeu? Com as veredas, não era isso. O sertão e as veredas estão dentro de você. Monstro matador e a briga com a família inteira. Quando eu fiz a Mãe Quitéria, eu tinha 30 anos. E ela simplesmente tinha a idade da Terra, segundo Antunes. Olha o arquétipo aí. Ela não é uma velha, Marlene, que tem 60, 70, 80, 90 anos. Ela é a Mãe Terra. Sim, o que é Mãe Terra Antunes? É aquela que é analfabeta, não importa. Não sabe ler nem escrever, não importa. É fedida, não tomava banho, não importa. Anda cheia de trapos, não importa. Não tem dente, não importa. Mas sabe tudo do mundo e da vida e dos outros mundos. Ó, filho! Olha que ele fizeram pra você, ó. Você anda, você anda. Ele queria mais do que a hipotonia. Ele queria uma hipotonia e ainda com uma certa respiração do cansaço da vida física. No começo me faltaram elementos e eu não conseguia incorporar. Com o tempo, com os dias, fazendo, eu fui incorporando. No final eu jogava, eu era a atriz jogadora da Mãe Quitéria.